Então, irmãos, dito isso, vamos então entrar aqui na nossa sala de aula. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vou pedir para os irmãos aí, que já estão aí, né, online, vai falando comigo aí se der alguma falha no áudio, se der alguma coisa errada assim no áudio, os irmãos falam comigo aí no chat, tá bom? Eu vou estar fechando aqui para mim o chat, para ele não ficar me dando, para mim não ficar perdendo a minha atenção, e de vez em quando eu vou estar olhando ali, tá bom? Se tiver alguma falha no áudio, os irmãos me avisem aí no chat. Tá ok, irmãos? Então, voltando aqui, vamos à nossa aula. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, a nossa aula de hoje, ela tem como finalidade passar para os irmãos um método, tá? A finalidade da nossa aula de hoje é passar para os irmãos um método. E que método é esse, irmão Rafael? É um método de como preparar, como fazer um bom estudo bíblico, tá? Como fazer um bom estudo bíblico em 4 passos, tá? Eu quero passar, irmãos, para vocês o método que eu utilizo. O método que eu utilizo pessoalmente. Tá? Esse método que eu vou passar para vocês aqui é o que eu faço sempre que eu vou ministrar a palavra do Senhor, sempre que eu vou falar da palavra do Senhor, é esse método que eu utilizo. É assim que eu faço, tá bom, irmãos? Então eu vou passar para vocês esse método. Quem já me viu pregar, quem gosta de acompanhar o meu ministério, de ver as pregações que eu faço, agora vai saber como eu construo as minhas pregações, como eu faço para deixar as pregações organizadas e os estudos organizados. Então, o primeiro passo de tudo é saber fazer um bom estudo bíblico. Então, eu vou passar para vocês esse método para que os irmãos possam, então, desenvolver aí os seus estudos bíblicos com bastante qualidade, tá, irmãos? Com bastante qualidade. Você vai ver que se você usar essa ferramenta, esse método que eu vou te passar aqui, você vai ver que o seu estudo bíblico vai ter muita qualidade. Você vai ter muita segurança em depois passar isso para frente, porque o seu estudo bíblico vai ter muita qualidade. Tá bom, irmãos? Quero abrir um parêntese rápido aqui para falar com os irmãos que me acompanham aqui, que estão aqui comigo online agora, que já pregam, que já falam da palavra do Senhor, que já tem aí o seu jeito de fazer um estudo bíblico. Irmão, eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente e acrescente na sua vida aquilo que você vê que dá para acrescentar. Eu não estou dizendo que esse é o único jeito de fazer, só estou passando o jeito que eu faço. E essa maneira com a qual eu vou ensinar aqui, os irmãos que já pregam, os irmãos que já ministram, o desejo do meu coração é que você pegue e pense em criar um método assim também e ensine outras pessoas. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos chamou para fazer isso, irmão, para fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Fazer discípulos, irmãos, é ensinar outros a fazer aquilo que você faz. Isso é fazer discípulos. É pegar uma pessoa e ensinar ela a caminhar, a fazer aquilo que você faz. E hoje no meio gospel a gente vê muito o seguinte, a gente levar a pessoa no discipulado até o batismo. A gente ajuda a pessoa até o batismo, até ela se batizar. Mas o discipulado não deve parar aí, ele deve seguir. A gente deve também ajudar as pessoas a desenvolver os seus ministérios e a testemunhar de Cristo com muito fervor, com muita eficácia e com muita qualidade. Então, irmãos, fiquem à vontade para usar esse método, para apresentar para outros, para usar, para dar cursos em suas igrejas. Fiquem à vontade, tá bom, irmãos? Isso aqui é para abençoar o povo de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Isso é para abençoar aí o povo de Deus. Então, irmãos, vamos lá.
como fazer um bom estudo bíblico em 4 passos. Cada passo desse aqui, irmãos, que os irmãos estão observando, eu estou olhando aqui também para a tela do meu computador, ele tem algumas etapas, tá? Cada passo tem uma etapa, algumas etapas. Eu vou falar de cada etapa detalhadamente para os irmãos. Agora, irmãos, por que eu criei esse método? Porque eu criei um método para mim usar, para mim fazer estudos bíblicos. Porque, irmão, tudo que a gente faz com método, a gente faz melhor. Tudo que a gente faz com método costuma dar mais certo. Se a gente vai fazendo assim, sem método, de qualquer jeito, vai só fazendo, às vezes a gente não consegue ter êxito da maneira que teríamos se tivéssemos um método, né? Você vai ver que quando a gente vai preparar uma comida, a gente geralmente segue uma receita para poder fazer aquela sobremesa, aquele doce, aquele bolo, né? E a receita nada mais é que um método de preparo. Então, assim também deve ser quando a gente vai alimentar o povo de Deus com a palavra. A gente vai preparar um alimento para o povo de Deus, então a gente tem que ter também um método para que fique bom, para que fique bem preparado, para que tudo dê certo. Tá bom, irmãos? Então, por isso eu criei esse método. Então, vamos lá, irmão. Primeiro passo. Observação. O que o texto diz? Então, irmãos, você vai escolher um texto para você fazer o seu estudo bíblico. Nós vamos fazer um bom estudo bíblico, então você tem um texto. Você escolheu esse texto. E a primeira coisa, o primeiro passo que você vai dar para poder fazer esse estudo bíblico de forma correta é observar o texto. O que o texto está dizendo, sabe? É verdadeiramente olhar para o texto, mas de forma muito tranquila. Como você tem um método a seguir, você vê que são passos um de cada vez. Então, eu vou mostrar para você alguns erros que a gente às vezes comete, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é observar o texto. Então, você tem um texto. Esse texto, que vai ser seu objeto de estudo, seu alvo de estudo, ele pode ter vindo no seu coração. Deus pode ter colocado esse texto no seu coração, né? O Espírito Santo, uma inspiração para você. Você pode ter recebido esse texto como um tema de um congresso, um tema de uma cruzada evangelística, um tema que alguém te deu, te convidou para pregar em um culto específico, aí te deu um tema, e aí você está de posse do texto. E você tem esse texto aí para você poder desenvolver um estudo para futuramente transformar aquilo numa pregação. Então você já tem o texto. Qual o primeiro passo? Você vai observar o texto. O primeiro passo sempre é o da observação, que é ler o texto com calma, né? Então, o primeiro passo, a primeira etapa dele é essa. Você fazer a seguinte pergunta: bom, vamos lá, o que o texto está dizendo? E aí você vai olhar para o texto, vai observar o texto. Vamos à segunda etapa do primeiro passo? Vamos lá. O primeiro passo é observar atentamente o texto, sem tirar conclusões precipitadas. Aqui você se torna como um detetive, atento aos detalhes do texto escolhido. Então, irmão, olha só, o primeiro passo é observar o texto, então você vai fazer o quê? Você vai evitar ficar tirando conclusões precipitadas do texto. Você lê o texto e aí você já começa a tirar conclusões precipitadas do texto. Não faça isso nesse primeiro momento. O primeiro contato, você tem que conhecer o texto. Você vai ler ele de cima a baixo, sem tentar entender, sem tentar decodificar ele, sem tentar já começar a anotar. Não. O primeiro passo é observar o texto. Então você vai ler todo o texto primeiro e não vai fazer mais nada além disso. Você não vai fazer anotação agora, você não vai fazer reflexão agora, você não vai ficar tentando desfolhear outros textos agora, desfolhear livros agora, desfolhear comentários agora, não. O primeiro passo é observar o texto e perguntar o que o texto está dizendo. E simplesmente ler o texto sem tirar conclusões precipitadas, tá?
sem tirar conclusões precipitadas. Isso por quê? Porque, às vezes, a gente começa a leitura de um texto e a gente tira uma conclusão precipitada dele sem ler o contexto dele e, às vezes, a gente vê que a nossa interpretação foi errada. Então, irmãos, essa é a primeira etapa do primeiro passo. Vai observar o texto, mas não vai fazer nada além disso, tá bom? Leia o texto com calma, tá? Torne-se como um detetive, atento aos detalhes do texto. Então, no momento dessa leitura, você vai prestar atenção só nos detalhes. Espera aí, esse texto tem vírgula? Não tem vírgula? Esse texto tem um ponto final? Não tem um ponto final? Esse texto, ele é longo? Ele é curto? Esse texto, ele é um texto de difícil interpretação ou ele é um texto de fácil interpretação? Quantas palavras desse texto aqui eu conheço e quantas palavras eu não conheço? Essa é a observação que você vai fazer do texto nesse momento. Você vai ler, essa palavra aqui eu não sei o que é, mas você não vai procurar agora. Você vai continuar lendo. Essa outra palavra aqui eu também não sei o que é. Você anota, marca ela, mas não vai procurar agora o significado dela. Você vai ler primeiro todo o texto. Amém, irmãos? Esse é a etapa da observação. A segunda coisa é que você vai ler o texto várias vezes. Leia em diferentes traduções para captar as nuances dos estilos. Então, depois que você já observou o texto, você leu na sua Bíblia ali o texto escolhido, você vai ler de novo. E depois você vai ler de novo. Só que aí essa leitura você já vai buscar fazer em uma outra tradução da Bíblia. Se você leu numa tradução Almeida, você vai buscar também na linguagem internacional, você vai buscar também na linguagem King James, e você vai fazer várias leituras assim do texto, apenas fazendo essa análise. Eu conheço essa palavra, essa eu não conheço. Você só vai observar o texto. Mas é importante você ler o texto mais de uma vez. O texto que está sendo estudado, irmãos, ele precisa ser lido no mínimo 3 vezes. E dessas 3 vezes, você tem que ter comparado ele, no mínimo, com uma outra tradução, diferente da que você tem. Amém, irmãos? Diferente da que você tem, da tradução atual que você está. Então, leia várias vezes o texto. Irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses para falar aos irmãos que fazer esse tipo de estudo dá trabalho, irmãos. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer num dia só, a não ser que você tenha o dia inteiro para fazer. É uma coisa que realmente precisa de dedicação, irmão. Precisa realmente da entrega, de se entregar. Então vai com calma. Você tem quantos dias para poder, de repente, fazer uma pregação? Você tem uma semana? Então você separa, na segunda eu vou ler o texto, vou ler. Aí a outra etapa você vai fazer no outro dia, que é a próxima que eu vou falar daqui a pouco. Então, irmãos, dá trabalho. Então leia o texto várias vezes, leia o texto em outras traduções, porque isso vai ajudar você. Irmãos, eu geralmente leio umas 3, 4, 5 vezes o mesmo texto até eu começar a esboçar alguma coisa às vezes. Principalmente quando é um texto que eu não conheço bem ainda, tá? Então eu faço bastante essa observação. Pouco tempo atrás eu preguei na minha congregação, na minha igreja, no livro do profeta Oséias. E nessa etapa aqui, na etapa de observação, eu tive que ler todo o livro de Oséias. Por quê? Porque havia muito tempo que eu havia lido esse livro, então eu esqueci completamente do conteúdo de Oséias. E eu precisava desse conteúdo para construir a pregação que Deus colocou no meu coração. Então eu peguei e fiz o quê? Eu li todo o livro do profeta Oséias antes de começar a esboçar um esboço de pregação. Eu precisava conhecer o texto. Então, essa etapa da leitura, da observação, ela é muito importante. Então, leia o texto várias vezes, tá? E nessa etapa de observação, você ainda não está procurando entender o texto. Parece confuso, irmão, agora, mas fica comigo aqui, fica ligado que você já vai entender que no final
essa conta vai fechar. Amém, irmão? Então, irmão, depois de ler o texto várias vezes, em diferentes traduções, você vai fazer o seguinte: você vai começar a fazer perguntas ao texto, tá? Você vai começar a fazer perguntas ao texto. Então você leu o texto, você já marcou as palavras que você não conhece, elas já estão marcadas ali, e você continua nessa etapa de observação, nesse primeiro contato. Depois que você já leu bastante, já separou as palavras que você não conhece e tudo mais, agora você vai começar a buscar o entendimento, mas você vai começar da seguinte forma, fazendo perguntas ao texto. A primeira pergunta que você tem que fazer, e tem que ser essas perguntas aqui, tá, irmãos? Tem que ser essas perguntas que eu coloquei aqui, tá bom? Vou pintar de amarelo aqui. A primeira pergunta que você vai fazer ao texto é assim: quem está falando? Quando você lê um texto, você precisa perguntar, nesse texto que eu li, quem é que está falando nesse texto? Aí você faz essa pergunta, mas você ainda não responde. Você só faz a pergunta, só pensa sobre isso. E é por isso que eu falei que a gente precisa ter papel e caneta para anotar. Você está estudando um texto bíblico, então você está anotando ali, está fazendo as suas anotações. Então, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai colocar lá o versículo bíblico que você está estudando e você vai colocar embaixo a pergunta número 1. Quem está falando nesse texto? E deixa a pergunta lá. A pergunta número 2 que você vai colocar: para quem está sendo dito isso? Vou colocar de verde aqui. Quem está falando? Para quem está sendo dito isso? Coloca lá abaixo do versículo que você está estudando, do texto que você está estudando. São os questionamentos que você tem que fazer ao texto para você começar a botar sua cachola para trabalhar, para você começar a entender o texto. Tá? Para você começar a pensar em entender o texto. Então você já conhece, você já leu, agora você começa a fazer as perguntas. Quem está falando nesse texto aqui? Para quem está sendo dito isso que está sendo falado? E a terceira pergunta que você vai fazer ao texto é essa aqui: onde e quando os eventos que esse texto está narrando aconteceram? Eu vou pintar aqui também a terceira pergunta. Onde e quando? Vou pintar de vermelho. Onde e quando os eventos que estão acontecendo nesse texto que eu estou estudando aconteceram? Você coloca todas essas perguntas lá. E se você está visualizando com a sua mente o que eu estou falando aqui, você está vendo que a gente está começando a montar um quebra-cabeças aqui, né, irmãos? A gente leu o texto, separamos as palavras que a gente não entende, que a gente não sabe o que é. Aí agora a gente fez 3 perguntinhas sobre o texto: quem está falando, para quem está sendo dito e aonde e quando. Agora a gente tem várias perguntas que nós vamos ter que agora trabalhar a nossa mente para respondê-las. Então já tem aqui um esqueleto, tá? Isso que eu tô te ensinando aqui, nesse momento, é o que nós chamamos na teologia de hermenêutica. Quem aí já ouviu falar de hermenêutica? É isso que eu tô te ensinando aqui, tá? Isso que eu tô te ensinando aqui, é a hermenêutica bíblica, que as pessoas costumam falar: hermenêutica, hermenêutica, hermenêutica é isso. Tá, irmãos? Isso é hermenêutica. Tá bom? Deixa eu voltar aqui que eu parei a minha tela para olhar o preview, para ver se estava tudo bem. Então, irmãos, depois que você fez essas perguntas aqui ao texto, depois que você já fez essas perguntas, você já tem tudo ali anotadinho, tudo ali escrito, agora você vai fazer o seguinte. Isso aqui é um detalhe que eu coloquei aqui para mim não esquecer de falar. Sempre que for fazer um estudo bíblico, faça anotações, tá? Tenha um caderninho de anotação com você. Depois que você fez essas perguntas,
vai chegar o momento de você ir para o segundo passo. O passo 2. Aqui, tá? Mas antes da gente ir para o passo 2, eu quero dar um exemplo para os irmãos, tá? Eu quero ser bastante didático aqui. Vamos a um exemplo disso que eu falei para os irmãos acima. Temos aqui um texto bíblico para ser o nosso objeto de estudo nessa maratona. O texto bíblico que a gente tem aqui é esse. João 3,16. João 3,16. É o nosso texto bíblico que eu vou usar com vocês aqui. Vamos ler o texto? O que o texto diz? Não é isso que a gente tem que fazer? Não é o que a gente tem que fazer na observação? O que o texto diz? Deixa eu pintar essa observação aqui de verde. O que o texto diz? Vamos olhar o que o texto diz. O irmão me convidou para pregar, é um culto de evangelismo, e ele me deu esse texto para pregar, me deu a referência lá, João 3,16. Beleza, vou ler o texto. O que o texto diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o texto está dizendo. Beleza. Eu conheço todas as palavras que estão aqui nesse texto. Deus amou o mundo de tal maneira, Filho unigênito. Peraí, unigênito eu não sei o que é. Então eu vou fazer o quê? Eu vou anotar essa palavra unigênito. Vou anotar ela. Unigênito. Gênito. Vou anotar essa palavra aqui porque depois, em outro momento, eu vou procurar o significado dessa palavra, mas eu vou continuar lendo o texto. Eu não vou parar a leitura para procurar significado, porque isso atrapalha. Nesse momento não é para mim fazer isso. Então eu vou só anotar a palavra e vou deixar ali. Vou continuar a minha leitura. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça. Eu não conheço essa palavra, não sei o que ela significa, vou anotá-la. Pereça. É claro que eu sei, né, irmãos? Eu estou usando aqui de exemplo, então eu vou escrever aqui. Pereça. Deixa a palavra anotada lá. E aí, depois que eu fiz isso, anotei aqui, né? Fiz tudo isso, as palavras, fiz as minhas perguntinhas que estão aqui em cima, que eu não vou escrevê-las, mas elas estão aqui. Eu vou partir agora para o meu segundo passo. Segundo passo que eu tenho que tomar para fazer um bom estudo bíblico. Então eu vou ao segundo passo. Deixa eu fechar esse aqui, deixa eu colapsar esses 6 passos para falar do segundo passo. Então o primeiro passo é o passo da observação do texto. O que o texto diz. E agora eu já conheço o texto. Eu já sei as palavras que eu não conheço do texto. Eu já tenho aqui na minha mente as dúvidas que eu tenho sobre o texto, quem está falando, com quem está falando e quando. Agora eu vou passar para o segundo passo. O que é o segundo passo? O segundo passo é o passo da interpretação. O que o texto significa? Agora sim, depois que eu já conheço bem o texto, depois que eu já li, que eu já tenho as palavras que eu não sei anotadas, agora eu vou me debruçar a fazer a interpretação do texto, nesse segundo passo. Porque, irmãos, quando a gente atropela essa linha, essa ordem das coisas, a gente começa a fazer uma salada de fruta dentro da nossa cabeça. Porque imagina só, você está lendo lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E não sei o que significa unigênito. Paro a leitura, sem terminá-la, vou para o dicionário procurar o que é unigênito. Aí o dicionário português vai me dar uma interpretação de unigênito. Mas só que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em grego e hebraico. Aí eu vou ter que procurar no dicionário grego e hebraico
olha só, eu já perdi o meu fio da meada aqui. Quando eu voltar aqui para fazer a leitura, a minha cabeça já está pensando em outra coisa. Por quê? Porque quando eu estava lá procurando o significado das palavras fora da hora, eu li um monte de outras coisas. Porque unigênito quer dizer único, quer dizer primeiro, quer dizer igual, quer dizer um monte de coisa. Aí eu fico vendo lá vários significados dessa palavra, a minha cabeça começa a trabalhar para outros lados. E aí, quando eu volto aqui para a leitura do texto para continuar lendo, eu já não vou dar mais a mesma atenção para conhecer o texto, porque a minha cabeça já está pensando um monte de outras coisas. E é essa prática, irmãos, que faz as pessoas pregar texto fora de contexto. Ele leu, pegou metade do versículo, já saiu interpretando palavras sem conhecer o texto real, e aí aplicou em cima desse texto uma verdade que o texto não diz, porque a pessoa não leu o contexto. Entende o que eu estou dizendo? Então não pule etapas. Vai devagarzinho, vai com calma. Porque agora sim que você já conhece o texto, você vai passar para a parte de interpretação.